Eu quero ler com a igreja aqui, no livro de Lucas, capítulo de número 6, do versículo de número 20, no versículo de número 17, glória a Jesus, aleluia, até o 24. Lucas 6, capítulo 6, versículo 17 até o 24. Glória a Jesus. Passagem muito conhecida da igreja. E vamos aqui aprender um pouco mais da simplicidade de Jesus, né? Glória a Deus. Como de costume, eu vou ler um versículo e a igreja lê o versículo seguinte. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sedom. Que viera para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Então, olhando ele apenas seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorareis, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecereis e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam com seus pais e com os profetas. Agora ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Glória a Jesus. Só esse versículo para nossa meditação nesta noite. Aleluia. Na fala do pastor, ele falou de oração, que a igreja está de portas abertas, mas não é para todos. Culto de oração está disponível, mas não é todos que querem, né? E acabamos de ler uma passagem aqui que diz que Jesus desceu com eles, com os discípulos. E se voltarmos, aleluia, Jesus, voltarmos nesse mesmo capítulo aqui no início, vai dizer que Jesus estava no monte, orando. Logo após passar toda a noite orando, Jesus, glória a Jesus, ele fez ali a chamada separação dos discípulos. Glória a Deus. E após esse acontecimento, aleluia, Jesus desce e logo no plano, desceu o monte, no lugar plano, uma grande multidão, juntamente com os discípulos que acabaram de ser selecionados para fazer a obra do Senhor, esperava por Jesus. Aleluia, Jesus. Eu sempre falo, eu costumo falar quando tenho oportunidade, que Jesus é simples e objetivo. Ele não faz a rodeio. Quando ele tem que falar, ele fala. Quando tem que operar, ele opera milagres e prodígios e maravilhas. E daquela oportunidade,
uma grande multidão aguardava para ouvir os ensinamentos de Cristo. Aleluia! Logo após uma noite de oração, glória a Deus, Jesus ainda, como homem, ainda teve forças para alimentar aquela multidão. Glória a Jesus. E é bom quando o homem, aleluia, ele sente fome. A Bíblia aqui nesta palavra, aqui está falando que bem-aventurado aquele que tem fome. Mas quando nos aprofundamos, essa fome aqui não é uma fome material, mas sim uma fome carnal. Não é uma fome carnal, mas sim uma fome espiritual. Glória a Jesus. E quando nós sentimos fome espiritual, como a Bíblia nos revela nesta passagem aqui, e se encontramos com o Mestre, se encontramos com Cristo, damos lugar, aleluia, certamente saímos da presença dele farto de alimento espiritual. Glória a Deus. E a Bíblia, nesta passagem aqui, ela diz que uma grande multidão estava com fome. Aleluia, Jesus. Não é diferente nos nossos dias atuais. Uma grande multidão está perecendo com fome da palavra. Aleluia, Jesus. Às vezes a sua despensa pode estar cheia de alimento, mas o alimento espiritual, muita gente está perecendo. Glória a Jesus. Estão perecendo porque os tempos são outros. Nós muitas vezes damos mais lugar, aleluia, Jesus, para as coisas que não fortalecem a carne, que não fortalece o nosso espírito, mas sim a carne. E a Bíblia diz que se nós alimentamos a carne, vai sobressair a carne. Se alimentamos o espírito, vai prevalecer o espírito. Aleluia, Jesus. E esta multidão aqui era faminta da palavra, faminta, aleluia, Jesus, da porção que Jesus nunca negou para ninguém. Glória a Deus. Todas as oportunidades que Jesus tinha, ele não jogava, não desperdiçava a oportunidade. É como o pastor falou. Aleluia, Jesus. Amanhã vamos fazer oração amanhã, mas já o Espírito Santo já trouxe na mente dele, não, vou negar a oração, não. A palavra que tem que ser lançada hoje, o amanhã não pertence ao homem, o amanhã pertence a Deus. Ninguém sabe se amanhã aquela vida que pediu oração hoje vai estar respirando para ouvir a palavra do Senhor. Por isso, sempre que tiver oportunidade, aleluia, Jesus, devemos alimentar-se o nosso espírito. Se temos oportunidade de falar de Cristo, fala de Cristo, porque quando uma alma faminta pede uma oração, pede um clamor, pede, aleluia, por socorro, é porque o Senhor tem algo a realizar, obras a fazer naquela vida. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor, ela diz aqui que aquela multidão tinha vindo para ouvir, aleluia. Outros veio atrás de uma cura. Glória a Jesus. Que Jesus operava milagres, curava as enfermidades. Aleluia, Jesus. Ele sempre tinha uma palavra, sempre tinha a solução para o problema da humanidade. Não é diferente os dias de hoje. Ele sempre tem a solução aos nossos problemas. Aleluia, Jesus. Eu falo
e não canso de falar, o mal do ser humano é que nós sempre deixamos para recorrer a Jesus quando está no fim de linha. Nós procuramos os médicos, procuramos os amigos, procuramos nossos patrões, procuramos os parentes, procuramos todas as saídas. Quando não tem mais solução, que nós chegamos, batemos na porta pedindo ajuda a Cristo. Mas primeiro nós procuramos todos os recursos, quando deveríamos recorrer primeiramente a Cristo. Glória a Jesus. Talvez não chegaríamos no fim de linha cansado, pedindo socorro, porque quando batemos na porta de Cristo, o socorro vem presente na hora da angústia. Glória a Jesus, aleluia a Deus. Cristo, Ele não nega o socorro para nenhum que bater na sua porta. Glória a Jesus, aleluia. E diz: bem-aventurados sois os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Glória a Jesus. Quando está falando aqui dos pobres, não quer se referir 100% financeiramente, mas está falando a humildade. A humildade do pobre, né? Que nós vemos aqui, que 99% daquela multidão era constituída dos pobres mesmo. Aleluia. Tinha Pedro, Tiago e João que tinha algum poder aquisitivo no meio da multidão, talvez buscando uma cura, porque já teria gastado o seu dinheiro com médico, com toda a medicina, e não teria talvez conseguido, não conquistou o objetivo de cura. Então, certamente, em meio à multidão, tinha alguém de poder aquisitivo, mas a multidão em geral que seguia a Cristo era constituída de pobre. E nós vemos nos dias atuais que muitas vezes as pessoas de um poder aquisitivo muito alto acham que quem serve a Cristo, quem é evangélico, já manda o rótulo, é pobre, não tem conhecimento, é iletrado. Tem um cristão como a maior parte ignorante. Eles têm isso aí, mas estão enganados. Eles estão muito enganados, porque a verdadeira sabedoria está em Cristo Jesus. Quando Cristo chama, Ele capacita. Quando Ele chama para a sua obra, Ele capacita. Nós conhecemos pessoas que quando foi chamado não sabia nem fazer a leitura da Bíblia, nem escrever o próprio nome. Mas Cristo foi dando sabedoria, foi capacitando, foi passando os dias, passou anos, e hoje a pessoa é uma bênção na mão do Senhor. Aleluia, Jesus. Pessoas que não tinham, mal mesmo tinha o ensino primário, não sabia nem muito a respeito da língua portuguesa, podemos dizer assim, mas Deus o constituiu sabedoria que veio do alto, e hoje são evangelistas, são pastores, são ministros da palavra do Senhor, e não faz vergonha a ninguém. Aleluia, Jesus, porque quando nós falamos de Cristo, aleluia, Ele capacita cada dia mais. Aleluia, Deus, porque aquele que leva a mensagem da cruz, aleluia, Deus, que se faz de humilde na presença de Cristo, Deus capacita. Deus levanta os humildes. Deus levanta o que se diz incapacitado, aleluia, da sabedoria, o tamanho, glória a Deus, para levar a sua palavra. Glória a Jesus, aleluia a Deus. E diz: bem-aventurados
Sois vós agora, tendes fome, porque sereis fartos. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que é a fome de justiça. Fome de justiça. Glória a Deus, aleluia. E quando fala fome de justiça, a gente tem que ser persistente. Persistente pela justiça. Ter sempre fome de justiça. A Bíblia nos conta uma história de uma mulher que batia a porta do juiz iníquo dia e noite. Ela buscava justiça. Ela tinha fome. Ela queria que ele julgasse a sua causa em seu favor. Então ela desistiu jamais. Até que o juiz se sentiu importunado. Ele não servia a Deus, mas de tanto ser importunado, ele fez justiça em favor daquela mulher. Então temos que ter fome de justiça dia e noite. Porque quando temos fome dia e noite e alimentamos essa fé que não devemos falhar nem desfalecer, o Senhor vai fazer justiça em nosso favor. Aleluia. Tem irmãos que oram 5 minutos e tem a vitória. Aleluia. Tem irmão que vai orar 5 meses, 5 anos, porque o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Cristo, o tempo é de Deus. A Bíblia vai falar em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Se há um tempo para todas as coisas, eu posso fazer minha petição agora e o Senhor responde no tempo dele. O tempo de fazer a petição é todo o tempo. Igual aquela mulher, enquanto não recebe, você não se dá por vencido, por satisfeito. Então o tempo de peticionar, o tempo de rogar, o tempo de, aleluia, Jesus, clamar é todo o tempo. Mas o tempo da resposta é o tempo de Deus. O tempo da resposta é o tempo dele, que não é o meu e não é o seu. Glória a Jesus, aleluia a Deus. E bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Certamente, se você não passou por essa situação, um dia você vai passar. Glória a Jesus. Que uma certa época, uns 15, 20 anos atrás, 2005, há 20 anos atrás, eu passei por uma situação que o meu supervisor chegou a perguntar para mim: mas você é crente ainda? Eu falei: sou sim. Com muita honra, porque quem serve a Cristo tem que se sentir honrado, não por ser merecedor de nada, mas sim pela misericórdia dele. Aleluia, Jesus. Eu passei por uma perseguição no meu trabalho, aleluia, tive que ser transferido de local. E ele fez essa pergunta para mim, porque ele queria favorecer a turma dele, e eu não aceitei a injustiça, porque o cristão clama por justiça dia e noite, não é para você aceitar a injustiça. Glória a Jesus. E às vezes você é afrontado por causa de Cristo, por servir a Cristo você é afrontado, mas nem por isso você vai jogar a toalha e desfalecer. Você é cristão ainda? Sou, com muita, aleluia, Jesus, com muito prazer, com muita honra de ser cristão, servir a Cristo. Não vou abandonar Cristo por qualquer luta, qualquer coisa. Nada me separará do amor de Cristo. Não é a justiça, não é a luta, não é a doença. Nada pode separar o cristão do amor de Cristo. Glória a Jesus, aleluia a Deus. Mais à frente aqui vai nos falou primeiro do pobre, bem-aventurados são os pobres, e aqui vai nos falar também do rico, né?
Aleluia, Jesus amado santo. No 24, né? Mas ai de vós, rico, porque já tendes a vossa consolação. Glória a Jesus. Está falando aqui dos ricos, né? Eu me lembrei, glória a Deus, de uma pessoa que a Bíblia nos falou, um homem rico, um senador, né? José de Arimateia, né? Que ele foi pedir o corpo de Jesus após, aleluia, a crucificação de Cristo, né? Ele pediu o corpo de Jesus. E eu fiquei meditando quanto tempo ele se apresentou como um amigo de Cristo. Quanto tempo aquele homem teve para manifestar o seu desejo de seguir a Cristo, dizer que era amigo, se manifestar ali no meio daquele povo, daquelas autoridades, para que todo Israel conhecesse o seu credo. Aleluia! Mas muitas das vezes, é o que esse versículo 24 fala aqui, às vezes o rico, ele não faz igual Zaqueu. Zaqueu, ele correu e foi ter um encontro com Cristo. E a Bíblia diz que Zaqueu era muito rico. Era rico, cobrador de impostos, né? Conta a Bíblia também a respeito do Mateus, que também era cobrador de impostos. Mas o Mateus teve encontro com Cristo, a chamada de uma forma diferente do Zaqueu. Aleluia, Jesus. E que nós venhamos ter como lição o Zaqueu, que não esperou a Cristo ser crucificado para poder ter encontro com Ele e demonstrar o seu afeto, o seu amor por Cristo. Aleluia, Jesus. Importante é fazer isso enquanto há tempo. Glória a Jesus. Zaqueu fez. Zaqueu demonstrou o seu afeto, o seu amor quando ele teve oportunidade. Glória a Jesus. Diferentemente de uma boa ação que o José de Arimateia fez em pegar o corpo de Cristo para poder pôr num sepulcro novo. Glória a Jesus. Ele ofereceu, aleluia, uma boa ação, mas ele poderia ter demonstrado o seu afeto, o seu carinho, quando Cristo ainda tinha vida. Glória a Jesus. E isso nós devemos, aleluia, não se envergonhar de Cristo. Não importa a minha posição financeira, se eu tenho um bom poder aquisitivo, se minha conta está farta, ou se eu tenho carros novos, importados e propriedades para poder apresentar para a sociedade. Tem pessoas que estão vivendo, aleluia, de aparência, né? Eu tenho, eu posso, mas nós devemos, enquanto temos essa possibilidade de apresentar Cristo, aleluia, como um único, suficiente Salvador, aquele que nos livrou do lamaçal do pecado, aquele que nos libertou, aquele que nos proporcionou uma cura, aquele que mudou a nossa história. Nós temos essa oportunidade hoje de apresentar a Cristo, como Zaqueu correu e buscou, procurou conhecer, e a partir daquele momento ele mudou a sua história de vida, ele mudou a página, virou, começou a escrever uma nova história. Tudo que era velho, ele se propôs a corrigir aquilo que ele tinha feito de errado. Aleluia. E a história dele foi mudada a partir daquele momento. Eu posso enquadrar aqui nessa palavra que lemos: bem-aventurado foi Zaqueu por todo aquele ato que ele fez naquele dia. Glória a Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.